Estou analisando aqui um pouco sobre dilatação linear. Quando a gente tem, lembrando que dilatação linear é quando a gente percebe a dilatação, o aumento, né, das dimensões desse corpo só no seu comprimento, a gente chama de dilatação linear. Então, imagina aqui que eu tenho duas barras feitas de ferro, e cada uma tem um comprimento inicial que eu chamo de L bolinha. Perceba que essa barra de baixo, que eu vou chamar de barra B, ela tem um comprimento inicial maior do que a barra de cima. Se essas duas sofrem a mesma variação de temperatura, ou seja, se elas estão, por exemplo, a 10 graus e vão para 30, sofre a mesma variação, no caso 20 graus, né? Sofre uma variação de temperatura de 20 graus. As duas. Nesse caso, como elas são feitas do mesmo material, sofreram a mesma variação de temperatura, aquela barra que tem o comprimento inicial maior vai se dilatar mais. Então, no caso, a barra B aqui se dilatou mais. Esse pedacinho aqui, ó, que a barra aumentou de tamanho, é o que eu chamo de ΔL, a dilatação linear. É o pedaço que ela se expandiu, ok? Porém, a gente pode ter uma situação onde as duas barras, elas têm o mesmo comprimento, o mesmo L bolinha, o mesmo comprimento inicial. Vamos supor que essas barras sofreram a mesma variação de temperatura. De novo, vou dar aqui uma variação de 20 graus Celsius. Aumentaram 20 graus, as duas barras. Então, quem vai se dilatar mais? Elas vão se dilatar igual? Se elas são feitas de materiais diferentes, aquela que tem o seu coeficiente de dilatação maior, que é representado pela essa letra alfa aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente de dilatação linear, que é uma característica de cada material. Tá? Então, olhando na tabelinha, você pode perceber que o coeficiente do cobre é maior que o do ferro. Tá? No caso do cobre, é 29 vezes 10 na menos 6. E o ferro é 12 vezes 10 na menos 6. Então, como as duas têm o mesmo comprimento inicial, L bolinha, sofreram a mesma variação de temperatura, aquele que tem o coeficiente maior, no caso o cobre, é aquele que vai se dilatar mais. O cobre se dilata mais que o ferro. Eles têm o mesmo comprimento inicial e sofrem a mesma variação de temperatura. Vamos imaginar que a terceira situação, onde eu tenho duas barras de ferro, A e B, e perceba que as duas têm o mesmo comprimento inicial. O mesmo comprimento inicial. Essa aqui tem 1 metro, essa aqui tem 1 metro. Então, e as duas, se as duas são feitas de ferro, né? As duas têm o mesmo coeficiente. Bom, se elas sofressem a mesma variação de temperatura, elas iam se dilatar iguais. Mas eu estou dando um exemplo aqui, que as duas foram aquecidas diferentes. A de cima sofreu uma variação de temperatura de 10 graus. E a de baixo, 30 graus. Então, a de baixo sofreu uma variação de temperatura muito maior. Então, essa barra de baixo vai se dilatar mais do que a da barra de cima. Ok? Lembrando, a dilatação, né? A dilatação, que eu represento pelo ΔL, depende da característica do material, que eu represento pelo esse alfa aqui, depende do comprimento inicial. Tá? Lembrando, quanto maior o comprimento inicial, maior é o ΔL, maior é a dilatação, maior é o quanto ela vai se expandir. Se o coeficiente aumenta, né, quanto maior o coeficiente, o alfa, maior é a dilatação. E a dilatação também depende da variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Lembrando, variação de temperatura
é a temperatura final menos a temperatura inicial que o corpo tinha. Se o corpo tinha 20 graus e foi para 40 graus, a variação de temperatura seria 20 graus. Início menos o fim. Para lembrar, para finalizar aqui, lembrando que quando nós temos uma lâmina bimetálica, onde nós temos dois materiais colados, né, no formato de barra, e são colados de formas que não vão se soltar. Quando você aquece essa barra, tá, a barra ela vai se entortar para cima. Se você aquece o conjunto, essa barra vai entortar para cima. O cobre é o que vai se dilatar mais, porque o coeficiente do cobre é maior do que o do ferro. Então essa barra entorta para cima. Perceba que essa parte de baixo aqui, ó, ela é maior do que a parte de cima. É claro que se o ferro tivesse embaixo e o cobre em cima, essa barra ia entortar para baixo ao ser aquecida. Bom, mas a nossa barra ela está nessa posição, ferro em cima e cobre embaixo. Se eu esfrio essa barra, quem é que vai se contrair mais? Se foi o cobre que se dilatou mais, que se aumentou mais de tamanho, quando a barra é esfriada, é o cobre que vai se contrair mais. Ou seja, essa barra vai envergar, vai entortar para baixo. Veja que essa parte de baixo aqui do cobre, ela é menor que a parte de cima. Porque o coeficiente do cobre, o alfa, né? A alfa do cobre é maior que o alfa do ferro. Então, o cobre, numa dilatação, ele vai se expandir mais. Numa contração, ele vai se contrair mais também. Ou seja, ele aumenta mais de tamanho quando sofre uma variação de temperatura positiva, ou diminui mais de tamanho quando essa barra sofrer uma variação negativa de temperatura. Ok?